Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 17 de dezembro de 2019. E bem, muito antes de fazer um enorme sucesso cinematográfico com o filme Avatar, o diretor James Cameron, também bem depois de ter feito sucesso com o Exterminador do Futuro ou com o Aliens, bom, James Cameron se destacou por ter feito o filme Titanic, de 1997, que foi um dos poucos filmes que quebrou uma tradição de que as grandes bilheterias são dominadas por filmes de ficção científica e fantasia. É uma das poucas exceções. Até aquela época era Guerra nas Estrelas, que estava no topo, seguido por outros filmes, e depois também passou a ser outros filmes, inclusive Avatar, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mas o fato é que o Titanic é uma pequena anomalia nessa tradição de filmes mais voltados ao fantástico. E talvez você esteja estranhando porque eu estou falando Titanic, né? Porque muito provavelmente você só conhece a pronúncia Titanic. Tenta entender se existe algum sentido nessa pronúncia Titanic. Porque, veja bem, se você for ouvir em inglês, a pronúncia é Titanic. A sílaba tônica é a segunda, não é a terceira. É Titanic, porque é da palavra Titan. Em português, o adjetivo seria titânico ou titânica, com a segunda sílaba tônica, porque a palavra é titã. Então, de onde raio tiraram essa pronúncia Titanic? Tudo bem, essas pronúncias podem admitir algumas arbitrariedades culturais, mas vamos pegar uma palavra análoga. O Titanic, ele era um navio irmão de um outro navio da mesma empresa chamado Olympic. Era um navio do mesmo porte, mas que acabou não fazendo muito sucesso, porque depois da tragédia do Titanic a White Star Line ficou meio queimada, né? E você já imaginou alguém falando Olympic? Não, é Olympic, porque o adjetivo é olímpico. Titanic não faz sentido. Titanic não faz sentido. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu posso garantir, pela minha memória e pela minha experiência pessoal, que antes desse bendito filme estrear, antes de ser exibido, todo mundo falava Titanic. Olha, quando esse filme, apesar desse filme ter passado bem antes de muita gente ter nascido, eu já tinha 26, 27 anos quando esse filme passou no cinema. E Titanic era uma marca muito lembrada na cultura em geral. Todo mundo sabia dessa história. O primeiro episódio do seriado antigo, chamado Túnel do Tempo, que as pessoas viajavam do passado num túnel. O primeiro episódio se passava no Titanic. Existiam piadas a respeito do Titanic. Todo mundo sabia dessa história, todo mundo falava Titanic. Provavelmente em algum outro estado algumas pessoas deveriam falar Titanic, tranquilo. Mas o fato é que depois que esse filme estreou e essa pronúncia se popularizou, ou melhor, essa pronúncia se tornou absoluta, ninguém mais fala Titanic. Todo mundo fala Titanic. E quando eu falo Titanic, ainda vem me corrigir. Apesar de que todo mundo falava antes. Ou estaria eu enganado, porque eu posso jurar, não só pela experiência da minha família, mas de amigos, eu nunca tinha ouvido falar essa pronúncia Titanic. Todo mundo falava Titanic. Pelo menos é assim que eu me lembro. Talvez isso seja um caso daquilo que o pessoal tem falado, chamado por aí de The Mandela Effect, o efeito Mandela. Que seria, na verdade, eu considero uma bobagem, mas seria a ideia de quando muitas pessoas têm uma lembrança, ou algumas pessoas têm uma lembrança muito clara de algo que não se dava, que não era real. O nome se baseia pelo fato de que a jornalista que cunhou o termo, ela disse que estava conversando lá com uns amigos e todo mundo achava que Nelson Mandela, o grande líder sul-africano, todo mundo achava que ele tinha morrido em algum momento na década de 90, né? E as pessoas se lembravam da notícia da morte dele, que tinha morrido na prisão, se lembravam do enterro dele, se lembravam de várias imagens, reportagens falando sobre isso. E o cara estava vivo, foi morrer bem depois, foi ser presidente da África do Sul, inclusive. Então ela batizou esse fenômeno de efeito Mandela, quando muitas pessoas têm uma memória falsa, algo que não aconteceu.
Pessoalmente, eu nunca ouvi falar de alguém pensar isso aqui no Brasil. Para mim, sempre soube que o Mandela estava vivo, sempre soube da história dele. Mas eu tenho alguns exemplos correlatos de coisas similares que teriam acontecido aqui no Brasil, que de fato aconteceram. Um deles sobre a morte de Bruce Lee. Era um consenso, senso comum, todo mundo dizia que Bruce Lee tinha sido assassinado pela máfia a tiros de metralhadora. Cara, cresci ouvindo falar nisso. Meu pai falava isso, o pessoal, os amigos diziam isso, tinha revista dizendo isso. Um dia eu comprei uma publicação sobre a história de vida de Bruce Lee. Eu sempre fui muito interessado em artes marciais, então eu lia tudo que eu podia. Nesses tempos que não existia internet, né? Lembrando. E comecei lendo lá a história do Bruce Lee. E de repente, quando chegou lá na morte de Bruce Lee, crente que ia ter as minhas dúvidas esclarecidas, eu descubro que o cara morreu de uma reação alérgica ao medicamento. Foi tomar teve uma dor de cabeça, foi tomar um medicamento lá e ele era alérgico àquela substância e acabou entrando em coma e morreu. Eu fiquei absolutamente chocado. Como assim? E a história da briga contra a máfia, que ele era contra o tráfico de drogas e não sei o que aconteceu, e pegaram, emboscaram ele, encheram ele de bala. Cara, pra mim isso era um fato claro. Talvez seja um exemplo que se chama de Mandela Effect. Eu vivi num universo paralelo onde isso era real. Não é o único. Se você for procurar o The Mandela Effect na internet, você vai ver a maior parte dos exemplos são em inglês. Vai ver muitas pessoas falando de personagens de desenho animado, de jogos, de brinquedos que elas se lembravam de uma determinada forma, e quando vai ver é outro, o nome é diferente, a aparência é diferente. Uma outra, muitos falam em algumas coisas de Guerra nas Estrelas, e realmente que eu percebi e que era verdade. Eu fiquei absolutamente chocado quando vieram me dizer. Você já reparou que uma das pernas do C3PO é branca, é prateada em vez de dourada? E camarada, eu fui ver isso lá e é verdade. Eu fiquei absolutamente chocado. Para mim foi assim, meu mundo caiu. Eu olhei os filmes antigos, realmente uma das pernas do bicho é prateada, ele não é todo dourado. Caralho, como assim? Eu nunca tinha percebido isso. Outra que também me chocou, mas de uma forma diferente, que diz que muita gente lembra que Darth Vader em O Império Contra-Ataca fala para Luke Skywalker o seguinte: No, Luke, I am your father. E na verdade não tem o Luke, é só No, I am your father. Só que pra mim é um pouco pior, porque eu jurava, isso tá claro na minha memória, que ele dizia o seguinte: No, Luke, I am Anakin Skywalker, I am your father. E não tem esse maldito I am Anakin Skywalker, apesar de eu me lembrar dessa porcaria. Ok, o que eu tô falando então? O que estão chamando de Mandela Effect? Tem uma galera aí viajando com teorias aí de universos paralelos e já apelam para a física quântica, dizendo que essas coisas acontecem porque as pessoas viveram em universos alternativos e mudaram sem se aperceber. Ora, eu gosto muito desse assunto. Eu tenho uma tese pessoal, uma ideia, que eu não vou defender isso abertamente, de que existem de fato infinitos universos paralelos e que na realidade nós não estamos em um só, nós estamos sempre variando. No caso, as nossas mentes estão mudando de universos paralelos. Só que a maioria dessas mudanças é imperceptível, nós nunca vamos perceber, mas de vez em quando nós damos conta dessas falhas, assim, sabe? Tudo bem, você pode pensar dessa forma, mas uma explicação muito mais simples é que a nossa memória falha. Olha, nós temos problemas sérios de reconstrução mnemônica, de lembranças falsas, lembranças equivocadas, associações defeituosas. E é isso que causa esses estranhos fenômenos, porque memórias falsas geram narrativas falsas que se tornam histórias que são contadas e repetidas, e algumas pessoas compram, e algumas pessoas que às vezes têm uma memória mais correta em prol de uma narrativa falsa dominante acabam mudando sua própria recordação do fato, ou seja, constroem memórias falsas. E por isso pessoas que provavelmente falavam Titanic antigamente passaram a falar Titanic e não se lembram que falavam Titanic. Essas narrativas, essas estruturas mentais são defeituosas. Nós não temos memória fotográfica. Recentemente eu vi um episódio de Black Mirror que é inteiramente baseado nessa premissa falsa de que nossa memória não só é fotográfica, mas como é filmográfica.
Aliás, eu tô pensando em fazer uma série de reviews sobre os episódios de Black Mirror, que agora que eu tô terminando de ver, só faltam uns poucos para eu ver. Na verdade, só falta Black Museum, falta Bandersnatch, que eu não sei se vou conseguir ver porque é interativo, falta Striking Vipers e aquele último lá da Miley Cyrus. O resto já vi tudo. Meus favoritos são, para começar, San Junipero e Hang the DJ, que colocando esse em primeiro lugar, muita gente vai pensar que eu destoo da maioria dos episódios, porque são os episódios mais otimistas, mais alto astral da série, né? Mas eu gostei muitíssimo também do Rated by the Nation, excelente, um episódio muito bacana, que aliás, apesar de trágico, eu digo que seria bom se acontecesse aquilo ali na realidade, é possível de acontecer. Isso talvez ajudaria a melhorar esse quadro grotesco que é a nossa internet. Mas, bom, numa próxima oportunidade eu vou falar sobre isso. Mas já aproveito para falar sobre o episódio Crocodile. Aliás, em Black Mirror é comum os nomes serem difíceis de você associar com o episódio. Crocodile é um episódio ambientado, se não me engano, na Islândia, com a atriz Andrea Riseborough, uma atriz britânica, que eu conheço ela muito do Oblivion, que é um dos meus filmes favoritos. É basicamente uma história absolutamente trágica, que troca a possibilidade de vir ser descoberta que ela foi cúmplice num crime de ocultação de cadáver, de um crime que nem foi ela que cometeu. Por isso ela acaba, para tentar acobertar isso, ela acaba cometendo uma série de assassinatos assim, absolutamente grotescos. Realmente é um episódio bizarro do ponto de vista como é que uma pessoa se coloca numa situação dessa, né? Mas assim, o episódio, o que tem o elemento Black Mirror, né, que se diz que aquelas tecnologias que são que surgem lá, ele tem uma premissa absurda. A ideia de que você pode colocar um implante e ler memórias das pessoas, e que essas memórias são filmográficas exatas, a ponto de, por exemplo, uma pessoa assim que ele nunca viu, ele deu uma olhadinha assim, achou bonita a mulher lá, e esse leitor de memória é capaz de fazer um reconhecimento facial no rosto da pessoa. Isso é absurdo, isso é impossível. A memória, a gente não funciona assim. Ela não tira fotografias, ela não é um filme. São recordações que são em grande parte reconstruídas de forma precária. Se é uma pessoa que você conhece muito bem, eu creio que seja perfeitamente possível que você, se fosse possível capturar uma imagem mental sua, que você conseguisse visualizá-la com precisão. Mas uma pessoa que você avistou vagamente assim, é muito improvável que você consiga de fato ter uma imagem mental clara dela. Pior ainda, a outra situação no qual uma pessoa vê muito distante, assim, vê vagamente a pessoa assim no outro prédio, por trás da cortina a longa distância, e ela pega essa fotografia mental dela, faz uma ampliação e consegue fazer reconhecimento facial. Não, isso é impossível, sinto muito. Não é questão de avanço tecnológico, não, isso é absurdo. Alguns episódios de Black Mirror são simplesmente absurdos, porque tem premissas falsas a respeito de como funciona a mente humana. Outros não, outros são perfeitamente plausíveis. Alguns, inclusive, poderiam se dar do jeito que o nosso mundo conforme ele é. Mas eu quero frisar esse ponto. Nossa memória não funciona dessa forma assim confiável como muitos acreditam. É possível, por exemplo, que eu esteja enganado com relação à pronúncia antiga de Titânia? Perfeitamente possível. Eu não sou perfeito. Eu posso ter uma alucinação, uma doideira e falsear minhas memórias. Eu posso garantir que a pronúncia Titanic é injustificável, como eu demonstrei. Não tem como se justificar essa pronúncia. De qualquer forma que você veja tanto as palavras em raiz em inglês quanto em português, outras palavras paralelas, a segunda sílaba é que é a tônica e não a terceira. Mas da mesma forma como a minha memória, pelo fato das pessoas pronunciarem mais corretamente antigamente, pode estar errada, a memória de outras pessoas também pode estar. E é perfeitamente plausível que uma minoria esteja certa, em detrimento de uma maioria. Por causa dessa questão da precariedade nas nossas construções mnemônicas. Para citar exemplos pessoais, onde eu me senti entrando num outro mundo, teve uma vez que eu estava com a minha ex-esposa, um tempo que ela ainda era minha namorada, que estava dirigindo, e ela mandou eu virar para uma direção tal, que ali era mais perto. Eu falei, não, mas ali é bloqueado. No caso, para quem conhece Brasília, é na Asa Norte. E a Asa Norte tem, diferente da Asa Sul,
ela tem maiores conexões entre as quadras, né? Então basicamente estava descendo entre a altura das 200 e 400, virando pela aquela quadra estranhíssima lá, aquela quadra que nunca deu certo, que tem um design completamente diferente. E eu achava que se eu virasse à esquerda era fechado. E a minha certeza de ser absoluto, eu apostaria o meu carro nisso. E nesse dia eu virei pro lado que eu achava que estava certo. Ela falou, não, mas um dia eu vou te mostrar que eu vi, tá beleza. Como eu sou desconfiado, sempre considerei a possibilidade de eu dar errado. Um dia eu resolvi dar uma passadinha ali, mas foi pouco depois, só pra ter certeza. E quando eu virei lá, e a porra não era fechada, tinha uma passagem lá em toda a quadra. Caralho, a minha sensação assim foi de assombro total. Deus do céu, tô num outro mundo. De começar a olhar pra ver se os outros prédios estavam no mesmo lugar. Assustador a sensação de achar que uma coisa que você dava por absolutamente certa não era verdade. Será que eu vivi num universo paralelo que de fato não era? Pode ser. Eu nunca excluo a possibilidade do fantástico, do sobrenatural, daquela coisa que transcende a nossa imaginação, que vai além da imaginação, né? Além da imaginação é o nome brasileiro de uma série que se chamava The Twilight Zone, antigamente, que muitos comparam a Black Mirror, né? Com a diferença que Black Mirror é focado em questões tecnológicas e Twilight Zone era mais amplo, podia acontecer qualquer coisa, qualquer premissa. Esse Mandela Effect nada mais é, estão fazendo um alarde danado sobre isso, e vai sair um filme agora com essa premissa, evidentemente um filme de ficção científica. E se você for procurar informação isso, principalmente no YouTube, a maior parte vai estar indo para essa direção assim do sobrenatural, essa dimensão das dimensões paralelas, dos universos alternativos, já fazendo teorias utilizando aquele absurdo lá da questão da física quântica, essas derivações completamente malucas, e o cara pega a função de colapso de onda e partícula, faz uma elucubração maluca nas interpretações sobre isso, e vai chegar na bizarrice de que a ciência comprova que tem um universo paralelo. É uma bobagem. Enquanto que é muito mais simples você explicar isso do ponto de vista das falhas, das construções mnemônicas falhas. Eu aprendi muito isso num curso de memorização que eu fiz há muito tempo atrás também. Um curso que foi excelente, achei fantástico, realmente. Técnicas muito impressionantes. Inclusive eu usei essas técnicas, eu impressionei muita gente. De técnicas assim, de você olhar para uma parede assim, cheia de objetos, ficar menos de um minuto e memorizar toda a posição certinha, de que tu ficava aquilo semanas depois lembrando, coisa que a pessoa que morava ali na frente não conhecia. Eu aprendi essas técnicas, é muito legal, muito interessante. Eu recomendo que você estude essas técnicas de memorização. Mas eu notei que muita gente, na época, quando eu fazia isso, achava que isso era memória fotográfica, que foi uma das primeiras coisas que esse curso me ensinou. Não existe essa memória fotográfica. Não tem essa de você olhar, piscar o olho e registrou. Não, você tem que ser um processo consciente. Você tem que olhar e memorizar deliberadamente, fazer um processo de construção para criar associações daqueles objetos com aquelas palavras que você está tentando memorizar. E você faz isso de uma forma rápida, depois com a prática, mas é uma forma totalmente consciente. Não tem essa de você não estar prestando atenção, olhar de qualquer jeito e memorizar. Não, isso não existe. Na memória não funciona assim. Eu sei que nessa época eu memorizava coisas assim, eu dava um show, o pessoal ficava impressionado do jeito que eu memorizava as coisas. Depois eu larguei, assim, fiquei menos empolgado, deixei de praticar, mas até hoje não consigo fazer alguma coisa. E de qualquer forma, a utilização mais importante para isso é memorizar número de telefone. Acabou ficando obsoleto, porque hoje em dia ninguém mais lembra número de telefone, né? Fica tudo memorizado no telefone celular. Olha aí uma sacadinha Black Mirror aí. Black Mirror é uma referência à tela preta, né? Como fosse um espelho negro. Inclusive eu já participei de um grupo místico que se chamava de Espelho Negro, que não tinha nada a ver com isso. Mas eu lembro do meu primeiro telefone de casa. Eu lembro até hoje telefones de amigos meus de quando eu era criança. Eu sei o telefone da casa deles, telefone fixo. E hoje em dia eu já não sei mais o telefone de ninguém, só sei o meu, e olha lá. Eu só sei o meu porque eu tô com ele aqui há 20 anos, nunca mudei o número. Acabei deixando de praticar isso. Mas você vê como é que a nossa memória pode estar ficando até pior, porque hoje a gente está confiando cada vez mais em dispositivos eletromagnéticos,
em dispositivos digitais que tem substituído e tem tido uma última palavra a respeito da dissuasão de fatos. Hoje, se alguma mega corporação como uma Google da vida chegar e resolver fabricar uma informação falsa sobre o passado e jogar lá, você tá no sal, meu amigo, porque se você souber a verdade, provavelmente eles vão conseguir reconstruir o passado, pelo menos para a maioria das pessoas. Tem muitas coisas que eu digo que aconteceram, fatos muito estranhos, fatos muito curiosos que foram apagados da memória, que ninguém mais lembra. É difícil achar informação até na internet, porque eles se deram antes do advento da internet. Um deles foi a passeata de 1986 aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, do Plano Cruzado, contra o Plano Cruzado, que foi uma guerra campal. E ninguém sabe porque a desgraçada da Globo não mostrou absolutamente nada. Todos os outros canais mostraram, a Globo omitiu. Então ninguém sabe que existiu. Na verdade, ela só foi ser superada em termos de violência recentemente, quando da votação no governo Michel Temer da temível emenda constitucional 95, na época da PEC, eu nem lembro agora o nome. Começou com 284, depois virou 85, agora é 95. Aí surgiu uma violência que eu nunca tinha visto há 30 anos, não tinha visto aquela porcaria. Um fato também muito interessante foi o último show de Legião Urbana em Brasília. Se você for procurar informação sobre isso, você vai achar algumas coisas interessantes. Teve um quebra-pau danado. Eu não cheguei aí no show, cheguei na porta da entrada, ia comprar o ingresso na hora, mas como eu não consegui encontrar meus amigos, eu acabei de desistir de ir, porque tinha que acordar cedo no dia seguinte. Sorte minha, porque deu um quebra-pau danado. E eu lembro que na época absolutamente ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. Se pegava 10 depoimentos, todos os 10 eram totalmente diferentes. Não coincidiam sequer em qual foram as músicas que foram tocadas, o setlist. Os jornais davam informações totalmente diferentes, contraditórias. A banda dava uma versão. Eu sei que eu pesquisei isso na época. Cara, dá pra escrever um livro. Se acontecer algum fenômeno aqui e veio uma entidade e apagou as memórias das pessoas e embaralhou a memória de todo mundo. Que é um exemplo pessoal meu. Há não muito tempo atrás, já na era dos tablets, no meu telefone celular, eu joguei um jogo que eu achei muito legal. E depois, quando eu comprei um tablet maior, eu quis jogar ele de novo, porque na tela maior eu ia ver melhor os gráficos. E esse jogo desapareceu da existência. Infelizmente eu não lembro o nome dele, mas era de uma mulher demônio lutando contra uns feiticeiros, contra os cavaleiros, contra os aldeões. E esse jogo desapareceu. Eu já fiz 1001 tentativas de procura por palavras-chave, virando a internet do avesso, procurando jogos similares. Esse jogo não existe, só existe na minha memória. Alguém viajou no tempo, apagou o jogo de existência e esqueceu de apagar a minha memória. Apagou de todo mundo menos a minha. Mas, bom, pra não me alongar mais, o vídeo tá muito longo e é um assunto meio aleatório, assim. Por exemplo, que essa história do Titanic sempre me incomodou, sempre me irritou. Eu até já escrevi isso, mas assim, escrevendo não dá pra dar o mesmo efeito da diferença de pronúncia. E de repente eu me lembrei disso agora. Aí comecei a comentar, pensar nesse negócio. Putz, eu vou aproveitar e falar do Mandela Effect. Já vou jogar algumas experiências pessoais assim, a respeito de falsificações de memória. Não sei nem como é que eu vou dar nome pra esse vídeo aqui. Mas não vou nem colocar nada, não vou publicar do jeito que tá. Já sei, talvez Titanic e o... O que é? Titanic e o efeito Mandela, beleza. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é dia 17 de dezembro de 2019. Muito obrigado por sua atenção.